Olá pessoal, eu sou o professor Muriel e na aula de hoje vamos falar um pouco mais sobre a linguagem de programação C. Na aula passada, além de fazer uma revisão de diversos conceitos relacionados à computação, nós vimos que o computador é uma máquina eletrônica que só entende zeros e uns. E nós, seres humanos, falamos a língua oral, no caso aqui no Brasil, a língua portuguesa. E que o computador é muito rápido, porém burro. Eu tenho que falar para ele o que fazer. Então, eu que falo português, vou fazer o quê? Eu vou escrever uma linguagem de programação, um código em uma linguagem de programação, que depois será convertido pelo compilador em uma linguagem de máquina que é entendível pelas máquinas. Vamos dar uma olhadinha, o que seria essa linguagem de máquina agora? Então, a linguagem de máquina é um conjunto, é uma sequência de bytes que representa um comandinho, uma instrução dentro do processador. E todos os processadores não são iguais. Cada família de processador tem seu próprio conjunto de instruções de comando que você pode dar para ele. Então você vai ficar mandando uma sequência de bits lá, de bytes, e cada sequência vai representar faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E tem diferentes famílias. Como que seria isso aí se eu tentasse ver um arquivo executável? Olha só, facinho de entender, né? Olha lá. Obviamente não, tá? Então a parte aqui que você está vendo em amarelo representa o código de um programa que tudo o que ele faz é mostrar a mensagem Hello World, ou seja, Olá Mundo na tela. O menor programa, o programa mais simples existente, é esse que vocês estão vendo. Então em amarelo está o código em hexadecimal. Hexadecimal é quando eu exibo os números binários utilizando 16 símbolos, que seria do 0 ao 9 e da letra A ao F. E do lado direito vocês estão vendo aqui em formato texto, ok? Que seria aqui o código referente, se alguém já ouviu falar, isso aqui seria um código em assembler. Então reparem como é complexo se eu tentasse programar o computador utilizando a linguagem direto de máquina. Se eu não utilizasse nenhuma linguagem de programação, eu teria que programar digitando esses valores aqui em assembler ou até mesmo aqui em amarelo, esses valores em hexadecimal. Assim? Não, né? Olha lá. Então, a linguagem Assembler, que é essa que eu mostrei para vocês, você consegue fazer códigos extremamente rápidos e otimizados com ela, porém, difícil para programar, depende do hardware, porque cada código desse vai depender se eu estou no AMD, se eu estou no Intel, se eu estou no ARM, se eu estou no Snapdragon, cada tipo de processador muda o código. Então, é muito fácil errar e existem aí os códigos ficam muito extensos e os códigos ficam muito difíceis para entender. Então, a gente precisa fazer o quê? Eu não vou programar uma linguagem de baixo nível, que a gente fala nesse caso. A gente precisa de uma linguagem mais alto nível, que eu consiga abstrair algumas camadas aí relacionadas à arquitetura. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a linguagem C, tá? A linguagem C, pessoal, ela nasceu na década de 70. Então, repare que para a computação que surgiu ali pós Segunda Guerra Mundial, final aí, seria ali na década de 40, é uma linguagem antiga, né? Tem 50 anos. Porém, ela é utilizada até hoje. Ela foi evoluindo com o tempo, então ela não ficou parada. Existem várias linguagens que são variantes dela, ou vieram dela, ok? Então, ela é muito utilizada. Ela foi criada, né? O nome é um exemplo de criatividade. O nome, a linguagem C veio de outra linguagem que chamava B. Então, a linguagem B evoluiu e virou C, né? Então, a C ela foi criada por Dennis Rich na década de 70, que veio aí da linguagem de programação B, que foi criada pelo Ken Thompson, que a B veio de outra que já tinha antes, que era a BCPL, tá? Então não existe, ela não foi criada do nada, é uma constante evolução. Um foi lá, melhorou, fez um pouquinho, outro foi lá, melhorou, fez um pouquinho. E é uma linguagem utilizada para diversos tipos de programas. Diversas planilhas, a parte de suite de Office, né, que a gente usa, navegadores, sistemas operacionais, jogos, foram feitos utilizando a linguagem C. Se não C, são linguagens variantes da linguagem C, como C++ e C Sharp. E a gente fala que é uma linguagem de alto nível, lembrando, de médio nível. Lembrando que uma linguagem de baixo nível é aquela que está em nível de máquina, né? Eu estou mandando lá as instruções em linguagem de máquina para o hardware. O que seria uma linguagem de alto nível é aquela linguagem que abstrai toda essa questão da arquitetura. Eu falo, exibe essa mensagem na tela, e independente do processador, ele vai executar e vai exibir essa mensagem. Então, ela combina elementos de alto nível,
né, para poder facilitar a programação. Porém, caso necessário, eu consigo dentro do código C inserir códigos de linguagem de máquina e códigos bem otimizados quando necessário. Eu posso sim manipular bits e bytes, endereços de memória sem problema nenhum. Além disso, pessoal, ela é uma linguagem altamente portável. Eu posso adaptar o mesmo software para diferentes tipos de computadores, sem mudar nada no meu código, desde que eu siga os padrões. Então, existem padrões da linguagem C, e daí começou lá o primeiro padrão, foi em 78, depois veio o ANSI-C, né, que foi atualizado aí em 89, em 90, em 99, em 2011 e em 2008, foi, né, o popular C11 e C18. Então, se você utilizou esse padrão, você pode utilizar esse compilador para poder compilar o seu programa e gerar um código de máquina para diferentes plataformas, sendo, portanto, aí uma linguagem portável. E qual é o esqueleto dessa linguagem? Como que vai ser um código dela? Então, o que eu vou fazer? Eu pego um arquivo, coloco a extensão .c. Então, um arquivo de música não é .mp3? O arquivo de código-fonte é .c, que tem códigos na linguagem de programação C. Ela representa ali, eu vou escrever o meu algoritmo utilizando essa linguagem. E eu vou fazer o quê? Eu vou passar ela pelo compilador em C, que vai transformar todo aquele código na linguagem de máquina executável. O compilador não existe um único, existem diversos que seguem o padrão. O que a gente vai utilizar aqui na disciplina é o GNU-C, que está dentro do GCC, okay? Que seria GNU Compiler Collection, a coleção de compiladores GNU que está disponível para vocês. E em termos do código em si? Lembra da matemática? Não tem a questão de funções? Y igual a f de x. F é o nome da função, x é o argumento e y é o resultado. Um programa em C também, de uma maneira similar, é composto por diversas funções. Olha o que está aqui. Então, eu tenho aqui o nome da função, entre parênteses os parâmetros e aqui um tipo de saída. Então, aqui é o cabeçalho da função que a gente fala. Aqui, abre chaves é onde ela começa, fecha chaves é onde ela termina. E aqui dentro eu vou ter as instruções, a minha receitinha de bolo, o passo a passo do que essa função deve fazer. A hora que ela termina, ela vai retornar um valor de retorno que seja do mesmo tipo de saída. Então, lembra lá, y igual a f de x. Chama nome, passa o parâmetro, tem o retorno. Vamos olhar isso agora para um código em C. Olha lá, esse aqui é o primeiro programa de vocês em C. Consegue enxergar aqui uma função? Onde tem o nome da função, um parâmetro e um retorno? Então, olha lá. Main seria o quê? Seria o nome da minha função. Main em inglês quer dizer principal. É a função principal. Todo programa em C deve ter uma e apenas uma função main. Tá? Então, a função main está aqui, o nome da função é main. Entre parênteses, tem algum valor aqui? Não. Nesse caso, a função main não está recebendo nenhum valor de parâmetro. Poderia receber. E qual o valor de retorno? Int. A gente vai ver mais para frente que int quer dizer um valor inteiro, um número inteiro. Olha a chavinha mostrando aqui onde a função começa e aqui aonde ela termina. O que a minha função faz? Ela tem apenas um comando, printf hello world. Printf, estou falando no computador, exibe formatado na tela esse texto que está entre aspas duplas, que no caso hello world, que em inglês quer dizer olá mundo. Depois, se ele terminar, ele vai retornar o valor 0. Então, olha lá, meu programa começa, mostra Olá Mundo na tela e depois termina. Então, é um programa bem simples. Se você já tiver instalado o compilador, conforme ensinei para vocês em outros vídeos, você pode executar esse programa. Como que você vai fazer? Pega esse código, coloca em um arquivo de texto qualquer, pode utilizar o bloco de notas, não precisa utilizar nenhum programa específico, salva com o nome hello.c e usando o terminal no Linux ou o prompt de comando no Windows, executa esse comando que está embaixo. gcc -wall -o hello espaço hello.c. gcc é o nome do computador, -wall seria todos os alertas, -o é qual é o meu arquivo de saída, que vai se chamar hello,
espaço hello.c, que é onde estão os meus códigos fontes. Vamos fazer isso na prática, só que agora eu vou utilizar o editor de código Atom. Então, aqui eu estou com esse mesmo código aqui no editor. Lembrando que aqui já estou com o compilador e com o editor instalado e configurado corretamente, conforme eu ensinei nos outros tutoriais. Para executar aqui no Atom, lembrando, vou pressionar a tecla F6. Então, olha lá, vamos identificar os elementos aqui. Então, esse programa, ela tem a função main, ela não recebe nenhum parâmetro, retorna o número inteiro, começa aqui, termina aqui, tem uma única instrução, que é print, manda exibir na tela a mensagem Hello World, Olá Mundo, e depois finaliza. F6, olha lá, ele executou a mensagem Olá Mundo, e depois ele, só para não fechar a janela, ele vai aparecer, pressione qualquer tecla para continuar. Ok? Então, meu programa está funcionando. O texto que eu escrevi aqui, ó, F6, ele vai salvar esse código, vai passar pelo compilador, está gerando um arquivo binário executável e está executando esse programa. É isso que acontece quando você pressiona F6. Olha lá, Hello World, UTF-PR. Senhor, mas tem mais algumas questões ali que o senhor não explicou. O que são essas duas linhas de cima? Essas duas linhas de cima são as bibliotecas. Eu estou mandando ele incluir as bibliotecas que eu vou utilizar. Então, por exemplo, para que eu possa utilizar a função printf, alguém tem que ter feito essa função. Essa função está em uma biblioteca que eu estou dando include aqui em cima. Olha lá, stdio. Não é studio não, é Standard Input Output. Seria a biblioteca de entrada e saída padrão. E na linha de baixo, include, depois, Standard Library, biblioteca padrão que eu vou precisar para outros comandos que a gente vai trabalhar aí durante a disciplina. Então, repara, é uma linguagem, não é português, mas também não é linguagem de máquina. Então, tem alguns símbolozinhos, ó, sempre antes do include tem que ter a cerquilha aqui, vulgo, hashtag, ok? O nome da biblioteca tem que estar entre o símbolo de maior e menor. Então, é uma língua, assim como se eu estivesse estudando inglês, francês, alemão. Então, aqui tem as regras dela que você tem que seguir. Então, aqui chamei a função printf. Então, a função chama printf. O argumento, quem eu quero exibir, é olá mundo. E, olha lá, fechei aqui os argumentos entre parênteses para finalizar o comando, ponto e vírgula no final. E return 0. Para quem que vai esse 0? Se ele está finalizando, estou retornando esse valor para quem? Quem que roda um programa aplicativo? É o sistema operacional, ele é a base de todo mundo. Toda vez que um programa aplicativo retorna 0 para o sistema operacional, ele está falando Windows, Linux, pode fechar essa janela que esse programa finalizou sem nenhum erro. E se tivesse dado um erro? É aquele caso que você vê no Windows, esse programa executou uma operação ilegal e será finalizado. Ok? Então, ou então ele fecha do nada, são casos em que o programa deu algum erro de execução e finaliza com algum valor diferente de zero. Finalizando aqui, pessoal, é só um comentáriozinho que eu estou marcando aqui para não me perder, aonde fecha a função main. Ok? Então, df6 aqui, aí ela rodou, enter, fechei. Joinha até aqui. Senhor, o que esse barra contra barra N está fazendo aqui? Na hora que eu executo, não aparece nenhum N. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Depois do Hello World, vou digitar Apucarana. Rodei. O que aconteceu com a Apucarana? Repare, ele foi para a linha de baixo. Então é isso que o barra N faz. Quando você manda exibir, toda vez que você colocar um barra N, ele vai nesse ponto, ele vai para a linha de baixo. Eu vim aqui agora, olha lá, contra barra, UTF-PR. Depois de terminar, eu quero mostrar outro. Então você vai fazer o quê? Olha lá, Hello World, Apucarana, UTF-PR. Com um único printf, eu estou escrevendo 3 linhas. Tá? Eu quero colocar outro. Precisa ser tudo no mesmo printf? Não, ó. Criar uma linha nova aqui, printf, e aqui eu vou fazer o quê? Olha lá. Engenharia de computação. F6. Aí, olha lá. Hello World, Apucarana, UTF-PR, Engenharia de Computação.
pressione qualquer tecla para continuar. Reparem, pessoal, que se eu tirar esse contrabarra aqui, ó, e executar, ele vai emendar aqui, o TFPR Engenharia. Professor, mas não estão em dois comandos printf diferentes? Estão. Mas não deveria estar em duas linhas? Não. Você não mandou ali para a linha de baixo. Ele só vai para a linha de baixo quando você mandar ele para a linha de baixo, que nesse caso é colocando um contrabarra N. Ok? Fora o barra N, tem mais alguém para a gente aprender? Tem. Por exemplo, se dá um contrabarra A, repara o que vai acontecer. Escutaram o barulhinho? A é de alerta. Ok? Então ele vai dar um bip no Windows é de um jeito, aqui no meu que é Linux é de outra maneira. Ele dá um alerta para o usuário. Ok? Então, A de alert. Ok? Um alerta para o usuário. Que mais? Por exemplo, se eu pegar, eu quero exibir, se o texto que eu quero exibir tem que estar entre aspas duplas, como que eu faço se eu quiser exibir as aspas duplas? Porque, repara, o que está entre aspas, repara que tem até uma cor diferente aqui no editor que ajuda a gente. Se eu colocar uma aspas aqui, ó, ele vai achar que o de computação está fora do meu texto. Como que eu diferencio as aspas duplas que começam e terminam um texto das aspas duplas que eu quero que sejam exibidas na tela? Eu vou utilizar um contrabarra aspas duplas. Então, aqui nesse caso, a palavra de vai ficar entre as aspas duplas. Fala, engenharia de computação. Aqui as aspas duplas. E você também tem diversos outros caracteres especiais que a gente chama de caracteres de escape. Tá? Aqui, contra barra A, a gente viu, é o alerta. Contra barra N, uma nova linha. T, a gente vai ver a tabulação, quero empurrar o texto um pouquinho para frente. Opa, se a contrabarra é utilizada para poder, ou barra invertida, é utilizada para esses caracteres especiais, se eu quiser exibir a contrabarra, eu tenho que fazer o quê? Duas vezes contrabarras. Para exibir caracteres aspas simples e aspas duplas, a gente viu. E sinal de interrogação também, eu preciso colocar um contrabarra antes para poder exibir. E os comentários, que a gente já viu um tipo deles lá no nosso código. Eu posso colocar comentários no meu código? Sim. O que acontece com comentários quando eu compilo? Eles são sumariamente apagados. Tá? Então, para que serve? Para você se organizar. É uma anotação. Em um código pequeno, é fácil saber o que faz o quê. Conforme nossos códigos vão crescendo, você precisa documentar o seu código para poder entender o que o programa faz depois de 6 meses, depois de um ano, ou então trabalhando em equipe, um programador saber o que o outro fez. Um comentário, pessoal, tem eu posso fazer o meu comentário de duas maneiras diferentes. Voltando lá para o meu código, vamos lá. Primeiro deles, eu posso fazer um comentário de uma linha. Olha lá. Então, eu vou fazer o quê? Barra, barra, exibe uma mensagem na tela. Repara que todo o texto depois do barra, barra ficou cinza. Isso aqui é um comentário que aqui eu posso escrever o que eu quiser, que não vai influenciar em nada o meu código. Porém, esse meu comentário dura uma linha só. E se eu quiser fazer um comentário de várias linhas? O que eu vou ter que fazer? Uma outra marcação. Vai ser como? Barra, asterisco, asterisco, barra. E o meu código vai ficar aqui. Então aqui eu posso fazer um comentário de várias linhas. Opa, ele tentou me ajudar. Sem limite. Ok? Então, eu posso fazer comentário de apenas uma linha e comentário de várias linhas. E o comentário de apenas uma linha, eu posso ter um trecho de código. E aqui eu vou colocar finaliza a função main. Repara que nessa mesma linha, do começo da linha até aqui é código, daqui em diante é um comentário. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Treinem bastante. Até a próxima. Um grande abraço.